Nós fizemos aí, eu e a Valéria, orando ao Senhor, como eu falei, essa ministração falando a respeito da vida de Jesus Cristo. É uma série de 3 ministrações, nós estamos na segunda e nós vamos falar hoje da vida de Jesus. Nós iniciamos de trás para frente, irmão, falando da morte de Jesus, o simbolismo da morte. Nós falamos sobre o quê? Semana passada, alguém lembra? Muito bem, eu preguei na outra igreja isso aí. Nós falamos sobre o quê? O cálice. Lembra que o cálice simboliza a separação de Deus e o homem? Beber aquele cálice, o simbolismo da bebida daquele cálice, do beber daquele cálice, era exatamente a separação de Deus e o homem e a totalidade do pecado da humanidade sobre Jesus. Há pessoas que querem continuar vivendo, bebendo o cálice, ou seja, separado daquilo que Deus quer em nome de Jesus. Mas eu creio que depois daquela ministração, se você não viu ainda, está lá no YouTube, o Ricardo já filmou, está lá no YouTube. Se você não viu, você volte lá e vê. Porque muitas vezes nós, em algumas áreas da nossa vida, estamos bebendo do cálice, separando e nos separando de Deus. Você precisa, em nome de Jesus, ir à cruz, para que lá na cruz você morra para você e o Espírito Santo possa vivificar em você. Amém, queridos? Está claro isso sobre você? E nós hoje vamos falar sobre a vida de Jesus. Nós, Amanda, nesse tempo, estamos vivendo a respeito, e tudo hoje é estilo de vida. Se você abre a sua televisão, se você abre a sua internet, se você procura algo para comprar, você tem lá estilo de vida. O estilo fit, o estilo natureba, o estilo da pessoa que só come carne, que é aquela eu esqueci o nome vegetariano é só vegetal, vegano, né? Mas quando a pessoa come carne também, tem uma dieta aí que é só carne, como é que... Carnívora, proteína, que seria o meu caso, né? Se eu tivesse que fazer uma alimentação e um regime, seria só com carne, né? E glória a Deus por isso. Mas tudo a gente fala sobre estilo de vida. E estilo de vida nada mais irmãos, do que a gente decidir ir atrás de alguma coisa que a gente viu, gostou e falou assim, então, a partir de agora, eu vou seguir aí essa situação. É um estilo de vida. A gente vê estilo de roupa, por exemplo. Eu lembro quando o Marcelinho era adolescente, aí eu falava para ele, filho, essa roupa não é legal, essa roupa não é bacana para você. Não, pai, tá na moda, tal, não sei o que lá. Até que um dia ele encontrou com os companheiros seus, sabe? Aí voltou para casa todo branco. Todo branco. Pai. Eu falei, rapaz, eu falei. Estilo de vida é isso, quando você olha uma situação, ama aquilo e começa a seguir aquilo. Sabe o que acontece, irmão? O estilo é tão poderoso que ele começa a dominar você. E você não enxerga nada além do estilo de vida. Você começa a viver aquilo e fazer aquilo a ponto daquilo dominar você. Eu quero crer em nome de Jesus que aqui todos vivem pelo estilo de vida de Jesus. Amém, querido? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos guia, é Ele que nos aponta, é Ele que nos fala aquilo que nós devemos fazer e deixar de fazer. É Ele que nos fala em nosso coração que nós precisamos deixar situações para trás para viver o novo de Deus. O nosso estilo é o estilo de Jesus, é a vida de Jesus, e assim nós seguiremos. O estilo de vida tem valores, é por isso que você emprega tanta força em poder seguir. Ele tem tanto valor para você, que você é capaz de deixar tantas coisas de lado para poder seguir aquilo. É tão forte isso. Você já viu, por exemplo, pessoas jovens, por exemplo, que cortam uma franjinha aqui na testa, assim, Simão? Aí você vai ver a tribo dessa pessoa, são todas iguais. Não é verdade? Sim ou não? Já viu gente assim ou só eu que tô doido? Você vê isso no metrô direto, não vê? Aquela franjinha que mais parece que é calvo do que franjinha. São estilos de vida, aquilo tem valor para a pessoa. E nós precisamos, em nome de Jesus, nessa vida, nessa ministração da vida de Jesus, irmã Ingrid, a gente poder pegar e arrancar, extrair tudo aquilo que Jesus vai nos ensinar nessa noite. E viver de uma forma poderosa daquilo que Ele vai nos ensinar. Eu quero ler um texto com vocês. E esse texto, para a gente poder basear a nossa palavra, está lá em João, capítulo 1, versículo 14. A Bíblia nos diz assim:
Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como Filho único do Pai. Tem uma outra versão que diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É sobre isso que nós vamos falar. Jesus não é um destino. Destino é quando você projeta sair de um lugar e chegar em outro lugar. E lá você findou, porque você teve um destino. Então, se você sair daqui da sua casa hoje e você tem por destino sair desse lugar aqui e ir para sua casa, você tem por destino sair da comunidade e chegar até a sua casa. Jesus não é isso. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Isso nos leva a projetar que nós estamos a vida eterna. Amém, queridos? Você não vai findar lá. Você vai permanecer em Cristo Jesus para a vida toda, para todo sempre. Amém, queridos? Por isso que Ele não pode ser o destino. Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Esse Jesus que nós estamos ali, sabe, queridos, vivendo o tempo, estando nele, para que a gente poder contemplar todas as coisas que o Espírito Santo quer nos trazer nessa noite. Nesse episódio nós vamos falar sobre essa identidade, daquilo que Deus é, e Jesus é, como homem e como Deus. Nós vamos falar sobre esse contexto daquilo que Ele passou na humanidade, fazendo as coisas. A gente tem muito dentro de nós, arraigado, bem dentro de nós, enraizado, que Jesus era o Senhor, e muitas vezes a gente fala só dele como o Senhor, como o Deus Filho, como aquele que salvou a humanidade, e de fato foi, como o Deus que venceu a morte, mas muitas vezes nós esquecemos daquele Jesus que é o humano. E Ele, a Bíblia diz, como nós lemos, Ele se fez carne e habitou no meio de nós, para nos mostrar aquilo que nós somos capazes de poder vencer. A Bíblia diz que Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Sabe o que Ele está dizendo? Eu também tive aflição, rapaz. Eu também tive aflição, menina. Você está pensando que foi fácil para mim? Não, as coisas foram agoniantes. Teve dia que eu chorei, teve dia que eu fiquei entristecido, teve dia que meu pai brigou comigo porque eu não queria fazer nada na carpintaria, teve dia que eu acordei meio estranho, teve dia que eu acordei com gripe, teve dia que eu não estava afim de nada, teve dia que eu estava afim de tudo. Eu sou um ser humano como todos vocês. E a gente esquece um pouco desse lado de Cristo, do nosso Senhor, e a gente emprega toda a força no Cristo que é Redentor e Senhor das nossas vidas. Hoje eu quero trazer um pouco desse Cristo que foi humano, para que você entenda que Ele se colocou no seu lugar para você vencer todas as dificuldades. Para que haja na sua boca e no seu coração e na sua vida poder e graça para você exercitar, Amanda, o poder que há no nome do Senhor e declarar sobre a vida das pessoas, sobre a sua vida, Ingrid, sobre a sua vida, bugou. Valdeci. Voltou. A graça de Deus. Nós somos o rio que jorra de dentro de nós, a água viva, irmão. Não dá para ser diferente. Nós estamos dentro de nós, cheios da graça de Deus. Se você veio aqui, irmão, você só não cantou não, você se encheu do poder de Deus. Eu sinto Deus nesse lugar, irmão, estou arrepiado aqui. Eu sinto Deus falando no seu coração. Eu sinto que Deus vai fazer algo diferente em você. Eu sinto que Deus vai transformar seu coração e você vai sair daqui. Não, sim, o meu Senhor foi humano. Ele foi sim, mas Ele venceu. Ele está me ensinando hoje que eu nele posso todas as coisas. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá poder, é Ele que me dá visão dos céus, é Ele que me dá graça e ousadia para você vencer as dificuldades. É nesse tempo, irmão, que nós vamos vencer todas as coisas. Há uma frase que a Valéria sempre fala, sabe qual é? O ano
Não acabou, tem muito de Deus para você receber ainda. Quantos creem em nome de Jesus? E é nesse poder que você vai se encher, é nessa graça que você vai se abastecer, vencendo as dificuldades e sendo maravilhosamente bem orientado pelo Espírito Santo de Deus. Assim será na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, por conta dessa questão de as pessoas terem na vida dela, você já reparou que todo mundo é evangélico agora? Você abre a televisão, tem lá o cara que, meu Deus, você sabe que o cara não tem compromisso nenhum com o Senhor, mas ele diz para todo mundo lá em rede nacional: eu sou evangélico. Virou uma moda ser evangélico. Você abre a televisão, abre a internet, e pessoas que você sabe que não tem contexto nenhum com o Senhor, não tem uma relação com o Senhor, mas diz que é evangélico. Sabe por quê? Porque é religioso, todo domingo vai na igreja. Quando vai, na verdade? Aí senta numa comunidade de fé, comunidade de fé e fala assim: levanta as mãos, glorifica o nome do Senhor, fala um monte de coisa, mas na hora que Deus aperta, Wilson, aí não é crente não. Crer em Jesus, até o diabo crê, irmão. Sim ou não? Sim. O problema é andar como ele andou. É fazer o que ele fez. É deixar de fazer o que ele deixou de fazer. É ter a mesma visão daquilo que ele tem. É estar enraizado nele, o poder em você, o poder e a graça, a ponto de você entender que muitas coisas que você está vivendo hoje, é necessário você deixar para que haja o Espírito do Senhor sobre você e você viva o estilo de vida que Jesus viveu sobre esse lugar. Deus quer falar tanto ao seu coração hoje, irmão. As pessoas querem falar que são cristãos, mas não querem o estilo de vida de Jesus. Porque a primeira coisa que o estilo de vida de Jesus faz é assim: nega você mesmo e toma a sua cruz. A primeira pancada que eu quero dar para você, dividir com você, porque eu tomei, tá bom, irmão? Então não vou segurar essa bronca sozinho. A primeira pancada que nós precisamos tomar nessa noite é assim: você está disposto, de fato, a deixar o seu eu de lado, pegar a sua cruz e andar com o estilo de vida que Jesus andava? Porque Jesus disse assim: eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Sabe o que é isso, irmão? É te tirar da zona de conforto. Sabe o que eu mais vejo no meio da igreja? Pessoas confortáveis. Tá tudo bem. Eu chego na igreja, está tudo preparado. Já prepararam para mim. Só basta eu sentar. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso me doar, eu não preciso orar, eu não preciso fazer jejum, porque já tem quem faça para mim. Eu só preciso chegar lá e ver se os meninos erraram na música do louvor, como a gente errou hoje. Amém, irmão? Isso apaga no seu coração, tá? Não leva para casa essa parte. Que o pastor fala tudo errado, velho. Não consegue falar o Nabucodonosor. Treinei, irmão, para falar hoje. Nós precisamos entender, irmão, que o estilo de vida que Jesus nos dá e nos aponta é um estilo de vida que vai mudar dentro de você. Não é o que você quer, fofinho, fofinha. É o que você precisa. E o que você precisa é ser moldado pela graça e poder do Senhor. Estilo de vida é deixar e é valorizar, Alberto, aquilo que Jesus tem nos apontado. É valorizar aquilo que Ele nos mostrou. Ei, vocês querem ser vitoriosos? Vocês querem ser vitoriosos? Então faça como eu fiz. Sigam a mim. Porque eu sou o modelo de uma pessoa que venceu. Sabe o que acontece muitos hoje, queridos? As pessoas empregam o valor e o estilo de vida de um pastor. Irmão, se você for, você está lascado. Olha o estilo do homem.
E eu tô bonito hoje porque a Valéria me ajuda. Como diz o Marcelinho, pai, você sai pra rua de uma cor, um negócio de uma cor, outra cor, né? Aonde você vai, pai? Eu não vou sair do seu lado desse jeito. Eu escuto você, cara, meu filho falando que não vai sair do meu lado desse jeito. Acontece isso com você também, Paulo? Acontece, né? Mas você é um cara estiloso, rapaz. Você é um cara que a gente pode, né? Olhar e falar, vou me espelhar no Paulo. É o cara mais estiloso que tem aqui, pô. Não é não, gente? Você não. Você é corintiano. Nós precisamos valorizar o que Deus tem nos dado, irmão. A gente precisa, em nome de Jesus, ver aquilo que o Senhor tem nos apontado. Jesus ele viveu uma vida real, não foi de fantasia. Ele não abriu o Instagram e falou assim, gente, tô aqui com os meus discípulos. Já viu uns filmes disso que tá passando aí na internet? Tô aqui na Cova dos Leões, deu ruim pra eles, tal. Já viu esse filme aí? Não viu? É só eu que vejo. Eu vou sair da internet, vou abandonar a internet. Tô vendo muita internet. Aí tem um filminho lá que o Daniel tá lá na Cova dos Leões. Aí, gente, tudo bem? Deu ruim pros leões aqui. Deus mandou fechar a boca deles. Nem fizeram nada comigo. Estão os gatinhos aqui. E assim a gente vive assim, entendeu? O que Deus quer fazer conosco nessa noite, sabe o que é, irmão? É uma coisa mais profunda. Leva-me além. Me leva além daquilo que eu estou vivendo. Porque o que eu estou vivendo ainda é pouco para aquilo que eu desejo, irmão. Que haja no seu coração um desejo tão ardente em você, a ponto de você não se contentar com o que você está vivendo. Senhor, não é esse estilo de vida que eu quero. O que eu estou vivendo aqui é muito pouco ainda porque eu quero, Senhor. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero sentir o Teu calor. Eu quero sentir o Teu fogo queimando em mim. Eu quero o Senhor transformando o meu ser. Eu quero a minha mente renovada. Eu quero o meu coração transformado. Eu quero a minha boca, ao invés de sair coisas ruins, eu quero que a minha boca saia coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem colocado em meu coração só pode vir dele pelo estilo de vida dele, em nome de Jesus. Jesus, ele foi um exemplo para nós. E o maior exemplo dele é aquele negócio que a gente sempre fala. Tem um ditado que fala assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é isso? Tô certo? Tô certo, Luciana? Acertei? Glória a Deus, filha, tá vendo? Estou melhorando. É o Espírito do Senhor sobre mim. Mas Jesus não foi isso. Primeira coisa que Jesus fazia, ele não mandava ninguém, ele orientava. Sim ou não? A segunda coisa que ele fazia, você quer isso? Então me siga. Porque o que eu estou fazendo, você vai fazer igual. E quando ele foi aos céus, ele disse assim: eu estou indo para o Pai, eu vou deixar vocês aí agora sobre vocês tem autoridade e poder para pisar nas serpentes, para acabar com os animais peçonhentos, acabar com tudo. Sabe o que? Ele disse assim: vocês têm poder agora para fazer. E aí, detalhe maior, ele colocou uma vírgula e disse assim: ainda tem mais, obras maiores vocês farão em meu nome. Só os que creem podem dizer um amém, irmão, em nome de Jesus. Irmão, se você soubesse o poder que há sobre você, se você soubesse que se você clamar verdadeiramente o Senhor, colocar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, eu quero a minha vida transformada, eu quero, Senhor, o meu coração transformado. Senhor, eu não me contento com isso, porque a minha vida não está sendo o estilo de vida que o Senhor tem falado. Não, Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero ter o teu cheiro, eu quero ter a tua visão, eu quero ter o seu falar, eu quero, Senhor, ter as tuas coisas, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Sabe o que acontece com você? Poder e graça sobre você, uma vida vitoriosa. Sabe por quê? Porque ainda que venha a tentação, como veio lá no capítulo 4 de Mateus, tentando a Jesus de todas as formas, ele disse assim, o que ele disse? Para cada tentação ele falava o quê? Está escrito. Mas está escrito. Mas não, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo, sabe o que falta em nós? Temos o estilo de vida como Jesus, para chegar a ponto de a palavra ser tão dentro de nós, e a gente poder combater todo o mal que se levanta pela palavra. É por isso que eu quero ensinar você, irmão, em nome de Jesus, começar a orar pela palavra.
Eu não sei o que orar hoje. Abra a palavra. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Eu não vou sentar à roda dos escarnecedores, pelo contrário, o meu prazer está na lei dia e noite. O Senhor, se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu descer no lugar mais profundo, o Senhor vai estar lá. Não há como me escapar do Senhor. Senhor, é esse Deus que eu quero, é essa presença que eu quero, porque aonde o Senhor estiver, a presença do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Senhor, eu estou meio triste, mas mais vale um tempo na casa do Senhor, porque 1000 anos no palácio. É esse Deus que nós precisamos como estilo de vida, é esse Deus que tem falado ao nosso coração nesse tempo de hoje, dizendo para você: ei, abra seu coração, você precisa mudar, você precisa andar comigo, você precisa fazer as coisas que eu te ensinei. Tudo está escrito, basta você ler, basta você praticar. Sabe por quê? Porque quando você se entregar verdadeiramente ao Senhor, sabe o que vai sair da sua boca? Poder e graça. Aí você vai se deparar com alguém que está necessitando, sabe, irmão? Alguém que está necessitando de uma palavra, e ao passo que você vai escutando aquilo, o Senhor vai dizendo: ei, ao invés de você bater e rebater, espere, respire, e quando você falar, deixa meu espírito agir. É tão bom, irmão, quando você pratica isso. Quando alguém vem falar com você e você deixa a pessoa falar, e ela desabafa e coloca na mesa. Mas aí quando você fala carregado de amor e poder. Irmão, irmã, o que Deus quer da sua vida é que você foque tão somente na presença dEle sobre a sua vida. Mas como eu faço isso? É simples, irmão. Sabe o que você faz? Buscai o Senhor de todo o seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus. Busca e ache, você vai achar. Bate que vai abrir. Porque o nosso Deus, quando nós nos colocamos diante dele, a primeira coisa que ele fala assim: ei, você é meu servo. Eu te amo, filha. Eu te amo, filho. E é por isso que eu vou mandar os meus anjos para guardar você em todo o tempo. Deus é poderoso. E a graça dele está nesse lugar. Amém, queridos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dentro desse contexto, eu quero falar para você 2 vertentes da vida de Jesus. A primeira que eu quero falar é a vida oculta de Jesus. O que seria isso? Nós estamos vivendo, irmão, num tempo de exposição. Sim ou não? Se abre a internet, a pessoa não tem dinheiro, mas ela aluga um carro, aluga uma casa para ficar batendo foto o dia todo, para depois tentar vender um curso para você, para depois dizer para você: ei, eu venci, está dando tudo certo, mas você sabe que não é dela, é alugado. Porque hoje o que mais vale é aquilo que você mostra daquilo que você é. Amém, queridos? É assim, não é? Então hoje, por exemplo, a igreja que tem mais valor é a igreja que é gigante. Porque ali parece que deu certo. Estou falando besteira? Sim ou não? Mas a palavra, irmão, a palavra de Deus diz assim: aonde houver 2 ou 3 com o coração puro, chamando a minha presença, eu já estou ali. Nós precisamos desfocar essa questão da exposição, porque é incrível, irmão. Você tem filho, né? Já tem, enfim. Mas você que tem filho pequeno, Wilson, não tem mais não? O Paulo tem. Aí a criança mal. Jesus, você vê as crianças lá, 3, 4 meses, lá, já, como é que fala? Quando fica junto lá, compartilhando a tela com a mãe. Aí a criança olha, dá risada, porque ela vê ela mesma. Aí vai com o dedinho, que aprendeu, que muda. Criança pequena. É um tempo de exposição, onde as pessoas elas querem mostrar aquilo de fato que
Irmão, a coisa mais simples de você saber é onde a pessoa está. Você liga o Instagram, você sabe se ela está em casa ou se não está em casa. Você liga o Instagram, você sabe que ela está a caminho de uma praia. Você sabe que ela está no ônibus. Esses dias eu vi uma foto sua lá, viu? No metrô. Sua. Um entardecer lindo lá. Lá no metrô. Eu vi. Hã? Era do céu, uma foto lá no metrô do céu lá. Aí eu falei, ela tá na estação tal. Tá vendo? A gente sabe. A grande questão, irmão, que Jesus, ele não trabalhava com essa vida exposta. E não estou dizendo que está exposto. Muito pelo contrário, eu também posto sol lá, da minha casa, toda vez. O povo que me segue já até enjoou. Não quero nem saber, eu posto de novo. Posto de novo. Cada sol lindo eu posto de novo. Não tem problema, filho. Eu estou falando das grandes exposições e do exagero. Jesus não trabalhava assim. Ele poderia até ser, irmão, porque ele era o poder, sim ou não, mãe? Ele era o poder. Ele poderia falar assim, ó, você tá aí? Vem cá que eu vou te curar. Chama todo mundo que eu vou curar agora. Chama todo mundo que agora eu vou expulsar o demônio. Chama todo mundo. Ele poderia fazer isso. Não. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas vezes Deus trabalha no silêncio. E a gente precisa aprender a ter o estilo de vida como Jesus teve. Uma das dificuldades que tem em todos os lugares, irmão, não é só na igreja, é numa empresa, às vezes dentro de uma família, em qualquer ambiente que você for. Pessoas que só faz se ela estiver à frente. Se eu estou à frente, eu faço. Se eu não estou à frente, você nem me viu, nem apareço aí. Eu vou falar para você, irmão, de verdade. Isso é uma coisa diabólica na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque ela está dizendo, eu não reino. Eu faço. Eu produzo. Eu sou a pessoa. Se eu não for, não faz. E você precisa entender, em nome de Jesus, irmão, que Jesus, ele trabalha onde? No silêncio. Qual é o estilo de vida que você tem? É o estilo de vida que é a exposição geral ou você trabalha no tranquilo? Sabe por quê? O que a Bíblia diz? Quando você tiver algum problema, quando você tiver alguma queixa, sabe o que você faz? Entra no seu quarto, feche a porta, fale com o Senhor que está nos altos céus, e o Pai te responderá. Coisa que nós precisamos praticar em todo tempo. E nós não podemos ser essa pessoa onde vive esse tempo todo expondo. Eu conheci uma pessoa, irmão, que ela dizia assim para mim, pastor, o meu título é isso dentro da igreja. Foi tudo bem. Irmão, irmã, você pode fazer isso? Pastor, você não me chamou pelo meu título. Eu quase falei para ela, meu irmão, seu título para mim pouco importa. Meu irmão, seu título para mim pouco importa. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele disse assim, você quer ser maior entre os homens? Então você o quê? Sirva. E nós precisamos entender e mudar essa forma de ser e ter o estilo de vida da gente. Sabe o que acontece, irmão? Pensa aqui comigo, ó. Preste atenção em mim aqui, ó, para você não desfocar. Pensa numa irmã de casa, uma dona de casa. Você leva seus filhos para uma festa, chega lá, os seus filhos estão lindos e maravilhosos, cheirosinhos. Mas ninguém viu que você antes passou roupa, você lavou roupa, você cuidou da casa, você fez comida, você lavou o quintal. Você fez um monte de coisa. Mas está todo mundo vendo lá. Nós estamos dentro de uma geração, irmão, de homens, de jovens principalmente, e aqui vai uma palavra para vocês, jovens, ó, prestem atenção. De pessoas que não querem crescer e ter compromissos na vida. 50 anos dentro da casa do pai. Precisa tomar uma atitude. Eu não sei por que eles abaixaram a cabeça. Os jovens dessa igreja.
Nós precisamos crescer, irmão. Responsabilidade. A responsabilidade nos traz crescimento. E nós precisamos crescer, ter o estilo de vida de Jesus. O que é que precisa ser feito? Nós vamos fazer. Nós precisamos crescer, ir além, ir fazer, ir fazer. Sabe por quê? Porque a vida nos chama ao compromisso. A gente precisa sair da zona de conforto e viver um tempo onde Deus nos faz crescer, em nome de Jesus. Ah, mas a gente está em outro tempo. Que tempo que nada! Deus está dizendo para cada um de nós que nós precisamos crescer em todo o tempo. Deixar as coisas de menino, e eu não estou falando só com jovens, eu estou falando no âmbito geral. Deixar as coisas de menino e viver um tempo de adulto, de crescimento, de substância, de lugar aonde Deus quer nos projetar para vivermos coisas maiores. E sabe o que a gente faz? A gente quer viver um tempo tranquilo lá atrás, sem muito compromisso. Não, irmão. Nós precisamos viver um tempo abençoado. A pergunta que eu faço para vocês nessa noite: o que Jesus fez até os 30 anos de idade? Porque a gente pouco fala sobre isso. A Bíblia pouco relata sobre isso, mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fez as mesmas coisas que nós fazemos hoje. O primeiro relato que tem de Jesus durante a sua adolescência é que Jesus foi esquecido pelos pais num lugar. E quando eles voltaram, Jesus estava lá debatendo com os sábios e estudiosos. Aí eu fico imaginando, irmão, quisera a nossa juventude tivesse o mesmo empenho que Jesus. É evidente que nós, como pai, temos também a parcela de culpa. Porque ao invés de nós gastarmos tempo com os nossos filhos orando, e aí eu também me coloco nesse lugar, às vezes eu erro também em casa com essa situação. Tem dia que eu estou lá tranquilo, ao invés de chamar os meus filhos, vamos orar, não, está todo mundo cansado, deixa isso para depois, e passa o dia, sabe o que acontece, irmão? Eu também tenho culpa nisso. Alguém tem culpa nisso, irmão, como pai aí? Não me deixa sozinho. Nós pais, precisamos mudar os nossos filhos para impulsionar eles viverem e bater asas naquilo que Deus está proporcionando. Jesus, durante esse tempo todo, foi instruído pelos seus pais, uma vida pacata, sem muito amostra, sem muito falar. A Bíblia não relata, mas uma coisa é certa: ele trabalhava com seu pai, ele fazia as coisas do seu pai, ele estava amando o seu pai, ele estava nas ordens do seu pai, ele estava trabalhando na carpintaria, ele estava fazendo todas as coisas concernente a uma vida normal. Mas uma coisa nós precisamos chamar a atenção: a Bíblia diz que ele estava crescendo no conhecimento e na graça. Não é porque você está numa vida corriqueira do dia a dia que você não tem que se preparar, não, irmão. Você tem que ler a palavra, você tem que orar. Sabe por quê? Porque essa vida oculta, essa vida no secreto é que vai projetar você para uma coisa exposta. Preste atenção, vou te dar um exemplo da minha vida aqui. Quando o Senhor confirmou a questão do pastorado sobre a minha vida, sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz não foi dizer para todo mundo: eu vou ser, eu quero ser. Não foi nada disso. Foi tratar do meu interior. E eu comecei a me moldar, a me posicionar, o meu linguajar, as minhas condutas, a minha fala, como se fosse um pastor já. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que eu faço no secreto com o Senhor, um dia o Senhor vai me projetar para todo mundo. É por isso, irmão, em nome de Jesus, que você tem que orar, você tem que buscar ao Senhor, porque no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor vai dar a oportunidade para você. Não queira antes da hora, porque você vai frustrar os planos do Senhor, você vai ficar frustrado e vai sair tudo errado por algo que você quer adiantar. Há uma frase que eu sempre falo: quem tem pressa é porque não planejou. E nós precisamos, no Senhor, receber do Senhor a direção e o plano dele para viver. Sabe o que acontecia? Jesus tinha uma vida de obediência diária. Todo dia ele obedecia. Todo dia ele tinha uma vida de oração. Todo dia ele buscava do Senhor e dos seus pais o conhecimento para poder prosseguir na vida. Aí a pergunta que eu faço: quem você tem buscado para se aconselhar? São as revistinhas de novela? São as coisas que você... Obrigado, querido. A quem você tem buscado?
São os amigos que não têm parte com o Senhor, pelo contrário, têm parte com o nosso inimigo. Aí você lá, abre o seu coraçãozão lá para a pessoa. Eu estou passando problema em casa com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho. O cara vai e lança uma palavra dentro da sua casa e você está abraçando a palavra dessa pessoa. Ao invés de buscar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, ao invés de buscar um homem, uma mulher de Deus para falar ao seu coração e direcionar você. Irmão, em nome de Jesus, para com essa conversa, para de buscar aonde não tem fruto. Pelo contrário, busque o Senhor em todo tempo, porque Ele vai te exaltar no tempo todo. Nós precisamos viver uma vida de silêncio de Deus. E sabe, querido, o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou, não. Muito pelo contrário, esses 30 anos não é que Deus não estava falando com Jesus. Pelo contrário, havia uma relação dia após dia entre Ele e o Pai. Mas uma coisa estava certa, Ele não estava no tempo de ser mostrado para todo mundo. Isso é uma agonia dentro das pessoas. Porque quando elas têm promessa, a primeira coisa que elas querem é encurtar os caminhos para que a promessa se cumpra. Sim ou não? Isso acontece com você, irmão, ou não? Você quer fazer daquele tempo? Deus prometeu. Não, tem que ser amanhã. Se não for ser, se não for, vai ser diferente. Meu Deus, o que eu faço? Não, irmão, calma. Deus está no controle de todas as suas coisas. Se você olhar para trás agora, quantas coisas você já conquistou que foram a base de promessa e Deus deu a sua mão agora e você está desfrutando de uma promessa que era lá atrás. Mas Deus colocou no seu coração, calma que vai acontecer. É por isso que, conversando com algumas pessoas, as pessoas às vezes falam comigo, não pastor, a igreja vai acontecer, a gente estava conversando sobre isso ontem, a igreja vai crescer, amém, vai crescer. Eu também sou um cara apaixonado por essa igreja, eu também sou apaixonado por cada um de vocês, eu sou apaixonado por aquilo que Deus tem feito nesse lugar, e vejo a capacidade de Deus nesse lugar, a presença de Deus, e aonde Ele pode nos levar, mas tudo tem o seu tempo. E a gente não pode avançar, ainda que Deus não tenha nos dado autorização para isso. Sabe, queridos, o milagre que Jesus fez depois de 30 anos, foi o primeiro milagre que Ele fez, foi a primeira exposição dele, que é a vida pública de Jesus. Sabe, tudo que você faz no secreto, Deus então confirma para você no público. Tudo que você faz no secreto, quando você busca o Senhor, você se ajoelha no Senhor, saiba você que no público Ele vai colocar todo aquilo que você pediu ao Senhor. Senhor, converte meu filho, lá no secreto, você sozinho. Senhor, converte meu esposo, meu marido, minha esposa, você secreto sozinho. Senhor, estou com dificuldade financeira, secreto sozinho. Senhor, estou com problema de saúde, secreto sozinho. Mas quando o Senhor bota a mão, Ele revela para todo mundo o poder dEle sobre a sua vida. Jesus ficou 30 anos sendo cevado por Deus, preparado por Deus. Mas quando Ele veio a se declarar para todo mundo, sabe onde foi, irmão? Dentro de uma família. Isso tem um simbolismo tão grande para nós aqui, como igreja e como a sua família. Sabe, Amanda? Busque a Deus verdadeiramente. Fernandinho, busque a Deus, Fernandinho, verdadeiramente. Bota o seu joelho pela sua família. Clame a presença de Deus, porque Ele é o único capaz de transformar qualquer coisa. Ontem eu te vi num lugar lá onde o Tato está. E naquele lugar, algumas pessoas que tiveram um problema com a justiça. E o Tato estava me falando a respeito de um rapaz que veio nos cumprimentar. Irmão, deixa eu falar para você, o que o cara fazia era algo muito pesado. Mas vê como o rapaz está agora, só pelo poder de Deus. Agora saiba você, Tato me dizendo, pastor, a família desse cara não parava de orar por ele. É por isso aqui, irmão, vamos fazer um parênteses aqui. Vamos fazer um parênteses. Vamos orar pela nossa família. Vamos buscar. Porque a gente não pode perder a guerra.
Porque o diabo tem entrado dentro da nossa casa, querendo cirandar, fazer cativa, refém a mente dos nossos entes queridos, da nossa família, e levar para longe. E nós às vezes estamos pacíficos demais, olhando o contexto do diabo entrando, fazendo as coisas, e não tomando uma posição. Jesus foi para uma festa onde o vinho acabou, que foi o primeiro milagre dele. Não havia nenhuma condição daquilo acabar, e acabou, de repente, foi mal planejado. Mas quando Jesus está no lugar, tudo é transformado. Quantos querem o vinho dentro da sua casa, que simboliza a alegria? Quantos querem a festa sendo continuada no seu lar? Sabe o que nós precisamos fazer? Deixar a vida de Jesus para todo mundo. Verdadeiramente, irmãos, só os sinceros. Você já foi usado pelo Senhor? Da sua boca saiu poder e graça para ajudar alguém, sim ou não? A pergunta é, por que isso não acontece sempre? Por que hoje a gente não vê os milagres acontecendo na nossa frente? Por que hoje a gente ora para as pessoas e as pessoas não são curadas? Por que hoje a gente tem dificuldade de passar para as pessoas que Deus é o Deus Supremo? Por que a gente tem dificuldade? Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos vivendo uma vida religiosa que não tem poder, que tem uma plástica de vir aqui aos domingos, levantar as mãos, cantar, mas quando chega na sua casa, a sua fala e o seu posicionamento é totalmente diferente de um servo de Deus. É no oculto, irmão, que as coisas acontecem. É no oculto que você faz lá a sua vida florescer, para que as coisas aconteçam no ambiente onde você estiver. Nós temos tido bons cultos aqui, sim ou não? Sabe por quê? Porque isso é reflexo do seu lar aqui. Reflexo da sua vida no altar de Deus. Agora, o que eu quero fazer um desafio para vocês? Nós precisamos alcançar esse povo que está aqui ao nosso lado. Amém, irmão? Estão ligados comigo aqui? Nós precisamos alcançar esse povo. Entenda o que eu vou falar. Por favor, me entenda em nome de Jesus. Eu sou muito feliz com a quantidade de pessoas que tem nesse lugar. Nós saímos do nada para isso aqui. Isso é o 100% de Deus, amém, queridos? O meu outro lado diz que isso aqui ainda é muito pouco para o que Deus pode fazer. Eu vou sozinho, Nívia ou Olivia? Não. Eu tenho que ir com quem? Com todo mundo. Agora, como é que nós vamos alcançar lá fora, se nós não temos uma vida no secreto com o Senhor? Você entende o que eu estou falando, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que nós precisamos fazer como comunidade, irmão? É voltar para casa e dizer: Senhor, eu preciso me santificar. Eu preciso deixar de lado coisas que eu preciso, para ver a sua glória entrar dentro de mim, para que eu seja um chicletinho, sabe, irmão? Sabe aquele chicletinho? Eu tinha uma... O Saulo vai se lembrar disso. Você lembra do pessoal de Mococa, Saulo? Como era bom ver aquele pessoal, cara. Como era bom. Me permita, sabe, entre aspas, eu tinha uma inveja daquele pessoal. E, irmão, eu já orei tanto, Paulo, para Deus me dar o que o povo tinha lá. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Mococa é uma cidade no interior de São Paulo. E esse pessoal,
tinham uma certa influência. Eles tinham um poder de vida assim legal lá na cidade. Eram bem influentes. Influentes a ponto de ir na casa do prefeito, o prefeito na casa deles, coisa desse tipo. Mas era de uma simplicidade tão grande. E aqueles meninos, aqueles filhos e os pais, eles tinham o poder de arrebanhar a gente. E, meu Deus do céu, o que esses caras têm? E ele saía, ia convidar as filhas lá, as meninas que a gente tinha amizade com elas. E ela saía pra rua assim, perto da casa delas, que a gente ficava na casa delas lá. E ela saía e já passava na casa da amiga e tal. Quando chegava no culto à noite, a igreja estava abarrotada só de amigos deles. Era impressionante. Mas não era assim porque eles tinham influência, não. É porque eles tinham algo dentro deles que transparecia a luz do Senhor. E as pessoas que ficavam na igreja não era por causa deles, era porque encontrava Cristo naquele lugar. Ai, irmã, como eu já orei por isso. De fundo do meu coração, como a gente podia ser assim? De ter pessoas que queiram ficar ao nosso lado, queiram estar aqui conosco, porque a gente brilha a luz do Senhor sobre nós. Como seria bom se a gente pudesse passar nas pessoas, nos lugares e dizer assim: ei, você não sabe de nada, Deus está movendo o meu coração, e as pessoas verem em nós que não é uma religiosidade, pelo contrário, é Deus fazendo em nós aquilo que Ele há de fazer, é Deus brilhando em nós, é o Espírito Santo nos alicerçando, e a gente tem esse chicletinho, esse cheiro gostoso da presença do Senhor, a ponto de as pessoas: não, eu quero ir lá onde você está, eu quero acompanhar você, irmão, em nome de Jesus, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha vida. Não basta ser só o carisma como o nome, nós temos que ter a essência, a vontade de dizer para as pessoas a vontade que Deus tem para nós. Transformar esses lugares onde você passa. Irmão, começa na sua casa. Para de projetar para fora. E seja a graça de Deus dentro do seu lar. Sabe por quê? O seu filho, a sua filha, seu marido, eles estão esperando de você algo transformador, algo diferente, algo que brota dentro de você a ponto de causar nele sede e vontade. Ei, eu vou na sua igreja. Está alguma coisa diferente de você, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou lá, e quando ele vier aqui, Deus vai pegar ele de jeito, a pessoa de jeito, e Deus vai falar e vai manifestar o poder sobre o coração dela, e ela vai ser transformada em nome de Jesus. Mas para isso, você precisa ter uma vida no secreto com o Senhor. É uma vida onde você está longe dos holofotes, está longe das atividades da igreja, está longe do servir na igreja. É você e Deus com o seu joelho no chão e pedindo ao Senhor: Senhor, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, porque eu quero ser alguém, um agente transformador. Em nome de Jesus. Talvez o seu casamento, a sua vida está numa rotina e você fala assim: estou sem saída, já não tenho mais gosto, já não brilha mais, as coisas já não se entendem mais, a minha fala está de um jeito, a sua fala está de outro. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Ei, se você me buscar no secreto, eu vou revelar para você o caminho que você deve seguir e tudo será transformado. Vai ser da água para o vinho, é o meu poder sobre a sua vida e tudo será transformado em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Talvez a sua fé hoje está mais por uma obrigação do que algo genuíno dentro da sua vida. Você sabe que se você parar de vir à igreja, você vai esfriar e você vai debandar. Ei, não é isso que Deus quer de você. A Bíblia diz que Ele quer uma pessoa que adore Ele verdadeiramente, sabe, com espírito de adorador, com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu estou falho pra caramba, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu estou fraco na fé, mas Senhor, se o Teu Espírito vir sobre mim, eu sei que Ele vai me restaurar, eu sei que Ele vai me transformar, eu sei que Ele vai colocar fogo em mim, eu sei que o Senhor vai me colocar de pé, e é assim que eu quero, Senhor. Eu não quero uma fé por obrigação, eu quero uma fé genuína, uma fé que move as coisas dentro de mim. É a água para o vinho. Nós precisamos disso em nome de Jesus. Nós precisamos ter cultos felizes,
Não que a gente não tenha tido, pelo contrário, mas nós precisamos de cultos alegres, não é no sentido de bater palma, vamos gente, vai, não é nada disso, mas é a presença de Deus nesse lugar, a ponto de você entrar aqui, mesmo que ninguém fale nada, mesmo que não haja música, mesmo que não haja palavra, mas só pelo fato de você entrar aqui nesse lugar, você ser impactado pelo poder de Deus e dizendo assim, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, a presença de Deus. É água para o vinho. Muitos de nós, às vezes, vivemos trechos da nossa vida sem um sabor na vida espiritual. Sabe? Você ora, mas não tem aquela coisa gostosa. O secreto te leva a você viver isso. Há poucos dias atrás estava conversando com uma pessoa e ela estava passando por uma fase ruim e eu falei assim, faça mesmo sem querer. Por que eu faço isso? Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a palavra, entendeu? Tem dia que eu não quero ser um pastor, porque eu quero ser eu mesmo, sabe? Sem o título. Tem dia que eu não quero ministrar. Aí você vai se espantar, que heresia, pastor. Não, eu sou humano como você. Tem dia que eu não quero ver corintiano nem palmeirense na minha frente. Entendeu, Paulo? Aí Deus fala assim, mas a minha graça está sobre você. E o que você está pensando e querendo fazer, existe um propósito ainda maior de tudo que você está sentindo. Aí sabe o que a gente faz? Obrigado, Senhor. Porque a única forma de eu ir à frente, fazer alguma coisa, é só pela tua graça. Aí a gente vai e faz. Por isso que às vezes, irmão, é interessante você continuar fazendo, mesmo sem querer. Só os sinceros, levante a mão assim. Quantos de vocês vieram a esse lugar vazio? E quando chegou aqui, Deus começou a transformar seu coração em alegria. Tudo. Sabe por quê? Porque você se comprometeu a vir. E quando você vem, Deus transforma a água. Pronto. Qual fase da vida você está vivendo, irmão? É a fase onde você está lá na sua intimidade com o Senhor? Ou você já está vivendo a todo vapor uma vida exposta, cheia de milagres? Eu tenho desafios para você. No culto, seja fiel ao Senhor. E culto, quando eu falo culto, não é o culto aqui, é o culto da sua vida. Seja fiel ao Senhor. Não abandone a presença do Senhor. No clamor que você fizer ao Senhor, grite sem medo mais. Pode parecer uma louca, não tem problema. Mas quem sabe da aflição do seu coração é só você e Deus. Por isso, nosso coração tem que gritar mesmo. Nosso coração tem que bravejar na presença do Senhor. Senhor, não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu sei que a tua palavra diz que eu não posso, aquilo que eu estou passando, o Senhor não me dá em demasia, não é além das minhas forças, mas eu preciso das suas forças. Eu não suporto mais. Grite sem medo. Às vezes eu entrava no carro, irmão, desesperado da vida. Quantas vezes isso aconteceu aqui na Marginal? Eu fechava os vidros, Paulo. Eu não gritava não, cara, eu urrava. E a lágrima caindo. E a única coisa que eu pedia para Deus, Deus, não deixa eu bater o carro. Gritava, Deus me socorre, Senhor.
Mas Deus é tão poderoso, Saulo, que todas as vezes que eu gritava e colocava isso para fora, eu sentia o Espírito Santo falando para mim assim: Lívia, eu estou contigo. Eu não vou te desamparar. As pessoas podem te abandonar, mas eu, Senhor, te sustento pela minha mão direita. Quantas vezes, Luiz, o vale da sombra da morte se apossou do meu coração, como eu já falei semana passada. E eu não tinha a luz do final do túnel. Eu só tinha nas minhas narinas o cheiro da morte, dizendo assim: eu cheguei para você. Não há nada que você possa fazer mais. E de dentro de mim brotava algo dizendo assim: creia, porque eu sou aquele que ressuscito todas as coisas. Sabe o que eu quero falar para você? Não deixe de acreditar naquilo que está morto. Sabe por quê? Porque ainda que estiver morto, ele vai fazer assim, vai parar na frente do túmulo e vai dizer assim: morte, saia desse lugar porque a vida está entrando. Lázaro, vem para fora. Na sua vida, muitos Lázaros já saíram para fora. Muitas mortes já foram ressuscitadas. Muito poder de Deus já foi visto por muitas pessoas. E aonde havia cheiro de morte, agora habita o cheiro da vida. Creia, porque Ele é ressurreição e vida. Mas Ele não para por aí. Ele diz assim: eu sou vida, vida em abundância. Talvez você esteja aí na rotina da vida, vivendo os dias iguais, sabe, amor? Todos iguais. E Deus tem dito para mim, sabe o que? Perceba que todos os dias, nos seus olhos são iguais, mas eu sou o Deus que faço novas todas as coisas. E Ele pergunta para mim sempre, sabe? Larissa, Marcelo, hoje pela manhã, quando você acordou, as minhas misericórdias estavam com você? E eu digo: sim, Senhor, estava. Como é que você é capaz de ver tudo igual então? Se eu depositei o meu amor, a minha graça, o meu poder, a minha visão, a minha direção sobre você, como é que você consegue enxergar tudo igual? Você já parou para pensar nisso? Não tem como você ter uma rotina igual se Deus é um Deus de novidade. Em que fase da vida você está? Feche seus olhos em nome de Jesus.